Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o William Polis e eu fico muito feliz aí com o convite da Casa Bezerra de Menezes para a gente estar podendo conversar sobre um tema que eu acho muito relevante no dia a dia, que eu trago aqui hoje para a gente poder debater. Bom, para a gente iniciar hoje aqui, eu convido a você fechar os olhos e agradecer muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em busca do nosso autoconhecimento, esse conhecimento que nos permita termos mais equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e que nós possamos, com isso, lidar melhor com as tribulações, com os problemas que nós tenhamos que passar, ajustando o olhar para que os problemas passem a ser ensinamentos, as tristezas passam a ser esperança, e dessa forma nós sejamos aprendizes resilientes, de bons viventes, essa oportunidade que Deus nos dá. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, que assim seja. Bom, e hoje, o tema que eu escolhi para a gente estar conversando aqui é o tema que eu chamei de o alicerce da intimidade humana. E o ponto aqui, basicamente, é sempre a temática maior, é o autoconhecimento, tema que eu tenho buscado me especializar, me aprofundar bastante, porque primeiro, que ele é um tema aqui eterno conhecimento, e principalmente que a partir do momento que a busca em conhecer melhor, mais profundamente a si, permite que as situações difíceis que a vida oferece passam a ser oportunidades de aprendizados contínuos. Então, essa é a ideia aqui hoje. E para dar partida, eu trago aqui para a gente começar a nossa conversa a questão do Livro dos Espíritos, 919, que já é conhecida, né? Que Kardec faz aos espíritos, Santo Agostinho em específico, perguntando qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela é atribuída a Sócrates, porém, quem realmente escreveu ela nos diálogos de Delfos foi Platão, discípulo de Sócrates, no templo de Delfos, né? E Kardec, não muito contente com a resposta, que apesar de ser muito boa, não dá muito caminho, ele insiste, e aí começa a nossa odisseia aqui. Então, a parte A dessa pergunta é assim: compreendemos toda a máxima, né, dessa sabedoria que essa conhece de ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio a chegar a isso? Então, Kardec questiona o Santo Agostinho. E aí, Santo Agostinho faz uma narrativa de 2 páginas ali, que eu vou quebrar em 4 partes. Então, Santo Agostinho fala assim: fazia o que eu fazia quando vivia na Terra, no fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava da reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância, se fizesse alguma coisa que censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousareis confessar. Perguntai ainda isso: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento a entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Então, nessa primeira parte, em resumo, ele fala assim, basicamente, todo dia, no final do dia, ele fazia uma análise da sua conduta durante o dia e os itens que ele entendia que não foram as condutas adequadas, ele
pedir a esclarecimento a Deus para que não repetisse, principalmente se tivesse alguma coisa que desencarnado ele tivesse que esconder de alguém, né? Alguma conduta nesse sentido, ela seria um ponto de atenção, uma observação. Pessoalmente, eu tenho feito ao longo dos últimos anos a meditação nessa linha, né? Meu momento de meditação na prática é uma busca de autoobservação quanto à minha conduta no dia a dia. A segunda parte dessa mesma pergunta, Kardec fala assim, aqui, ó. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle, que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para que vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Então, nessa segunda parte, a primeira parte é uma autoanálise, a segunda parte é nessa análise, para eu não ter uma medida desmedida, né? Se aquilo que eu estou fazendo eu tivesse sendo visto sendo feito por outra pessoa em relação a mim, eu aceitaria? Então, com isso, a medida, né? Porque às vezes a gente dá uma amaciada em algumas situações, justificando a certa atitude por algum momento, por algum elemento. Então, ali ele vem para tirar a questão da medida. E, por fim, o Kardec faz um comentário. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos disso, sem disso nos apercebemos, por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que em geral não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Muito bem. Muito bem, assim, acho que o Santo Agostinho ali, ele faz um trabalho de psicólogo mesmo, né, do autoconhecimento. Olha para si e realmente vê que ele fala diariamente, porque senão passa 2, 3 dias, a gente esquece, né, o detalhe do que a gente fez. Na última palestra que eu passei aqui, acho que foi em maio, eu trago um tema que tem uma ferramenta chamada humorímetro, que até no link do Haroldo Dutra Dias, que tem no final dessa palestra de hoje, você tem lá uma ferramenta que você pode aprofundar, que fala exatamente essa questão de diariamente, no caso lá, ele sugere 2 a 3 vezes por dia, um trabalho de autoanálise. Então, essa questão da disciplina diária de fazer é um primeiro passo muito importante para o autoconhecimento. Ainda assim, existem situações em que a gente pode ter uma justificativa para não ter uma boa absorção das oportunidades que Deus nos dá. Por exemplo, hoje é muito comum as justificativas, eu vou chamar de justificativa aqui no sentido de uma resposta para si próprio, tá? Não que não tenha o peso. Por exemplo, uma depressão, algum transtorno bipolar ou síndrome do pânico e assim por diante. E aí, com essa resposta, né, com esse embasamento, a impressão que dá é que nada mais é possível ser feito, porque tudo que for tentar ser feito é impossível por conta da depressão, por conta do transtorno. E isso fica
como se estivesse caminhando numa esteira, porque pensando em evolução mental, evolução de vida, a gente não consegue sair do lugar, porque toda vez que dá um passo, tem uma justificativa para voltar para trás, considerando que a gente não, não tem o controle, né? Como se fosse algo assim. E isso é uma coisa que de fato me incomoda bastante, porque autoconhecimento, eu sempre ouço falar de diversas formas, em várias frentes, seja na doutrina, seja na filosofia, no próprio meio executivo, autoconhecimento e tal. E aí, buscando um pouquinho mais a compreensão de si, a gente cai em várias teorias, uma delas muito conhecida, vem desse psicólogo, Abraham Harold Maslow, nascido em 1908, falecido em 1970, cara boa do homem, que ele cria a pirâmide das necessidades humanas, em que se trata de uma hierarquia de necessidades que todo ser humano, os bichos também, né, os animais também, mas todos os seres humanos têm a ser suprida para que o próximo nível seja alcançado. Então, por exemplo, necessidades básicas, né, essa aqui a gente chama de fisiológica. Respirar, comer, água, sexo, sono, excreção. Então, quando a gente pensa na parte da fisiologia a gente está falando do básico mesmo, né? Alimento, moradia, o repouso, roupa. Então, a fisiologia é o básico. Se a gente não consegue ter essas necessidades minimamente supridas, a gente não consegue ir para o próximo nível. Então, é por isso que a gente chama elas de básicas, né? O segundo nível dessa teoria de Maslow, da pirâmide das necessidades, fala da segurança, em que a gente busca a segurança do corpo, do emprego, do recurso, da saúde, da família, da propriedade. Então, a gente está falando ali realmente da parte de manutenção daquilo que se tem, né? Então, existe um patrimônio, seja ele físico, seja ele psicológico, a gente quer cuidar daquilo. Lembrando que são camadas, portanto, não quero suprir nada, não quero cuidar nada de um patrimônio se eu não tiver nem o fisiológico atendido. Mas uma vez atendido de baixo ou de cima, é o próximo nível. Quando a gente fala um pouquinho já do terceiro nível, que a gente está chamando aqui de amor e relacionamento, a gente está falando aqui de amizade, família, intimidade sexual, autoestima, a conquista, né? Quando a gente fala aqui de relacionamento, a gente está falando aqui de realmente relacionamento, tanto ele somente de amizade, quanto de qualquer outro tipo de nível. O próximo nível é a estima. A estima, ela tem a ver com a própria autoestima, né? Estimar a si próprio, a confiança, a gente busca ter confiança, a confiança é importante. Respeito dos outros, né? Ser respeitado pelos outros, respeito aos outros. A gente pode colocar também aqui a conquista, né? A conquista do olhar do outro. E aí, por último, e não menos importante, a gente está falando da realização pessoal, que é realmente ali o processo de autorrealização, né? Então, ele está falando aqui coloca moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos. Então, tudo isso vem na teoria da pirâmide das necessidades humanas de Maslow. E isso ajuda a gente no processo de realmente conhecimento, do autoconhecimento, né? E agora a gente entra numa nova explicação das necessidades básicas, mas a partir de um outro modelo, que é o modelo que o Haroldo Dutra Dias traz no seu curso sobre o controle das emoções, que eu acredito que ela vai trazer para nós aqui bastante explicação. Então, vamos pensar assim, ó. As necessidades básicas, elas trabalham em par. Elas trabalham em par. Então, a mesma área do cérebro é ativada desses pares e elas precisam dar em par, porque se eu tiver só com um lado sendo ativado e o outro não, essas necessidades elas não são atendidas. Então, uma das necessidades é a segurança e a variedade. A segurança no sentido de defesa, né? Pensando mesmo realmente em sobrevivência. A segurança pensando em sobrevivência, ela tem que vir acompanhada da variedade. Então, adaptação às diferentes coisas que a vida oferece, às situações, às oportunidades. Então,
Nesse sentido, as necessidades básicas são atendidas nesse par segurança e variedade. Um outro par que aparece para nosso entendimento aqui é que nós temos o domínio e a interação com duas necessidades que elas precisam estar em equilíbrio. Se eu tiver só uma sendo atendida, a outra não sendo atendida, ela gera um desequilíbrio. Então, o domínio, o que, que é? A aquisição, o controle de controle patrimonial, controle dos filhos, a aquisição de inteligência, de carreira. Porém, isso equilibrado com uma interação, um relacionamento, compartilhamento de conhecimento, de informações. Porque se eu só tiver o domínio, mas não tiver, por exemplo, relacionamentos, é uma solidão muito grande. E o contrário também. Eu tenho super facilidade com relacionamento, compartilhamento, mas eu sou o tal da Maria vai com as outras, né? Então, esse par, domínio e interação, eles precisam estar em equilíbrio. E, por fim, o par satisfação e conexão social. A satisfação é a busca realmente pelo prazer, pela recompensa, pela gratidão, aquilo que faz com que a gente se sinta realmente suprido no ponto de satisfação. Porém, isso precisa estar no contexto da conexão social, ou seja, aquilo que permitiu que nós, como seres vivos, chegássemos até onde nós chegamos. A perpetuação da nossa espécie, a adaptação aos diferentes ambientes, diferentes tipos de temperatura. Então, segurança e variedade, domínio e interação, satisfação e conexão social são os três pares de necessidades básicas que andam em conjunto. Junto com as necessidades básicas, que são 6, nós temos 12 emoções primárias que também trabalham com a mesma dualidade, no sentido de equilíbrio. O medo e a confiança. Então, o medo é aquilo que representa perigo, uma ameaça. Se chegou ali, por exemplo, uma situação em que eu sou colocado à prova perante uma ameaça, eu entro no estado de medo. E o outro lado, que é a mesma área do cérebro, inclusive, quando colocado num leitor de ressonância, é a confiança. Os mesmos neurônios, a mesma região ali, ela é ativada, em que eu tenho proteção ao auxílio. Então, a confiança, ela parte do sentimento de que existe ali um ambiente com proteção e tem alguém ali me apoiando. O outro par é a raiva e a empatia. Raiva é quando algum oponente, algum obstáculo me põe um impeditivo para eu conseguir atingir algum objetivo. E a empatia é quando eu encontro um aliado, uma forma de chegar no objetivo, um recurso ou algo assim. A tristeza já a tristeza, ela tem o par com a alegria, em que a tristeza ela realmente representa a perda, a escassez, enquanto que a alegria traz a vitória, a abundância, aquilo que é conquistado. O quarto par de emoções existe a antecipação e a surpresa. Em que a antecipação é aquilo que você antecipa, né? A ansiedade. Você tem algo previsto, algo que você está acostumado, habitual, e aquilo que você antecipa isso. Então, esse sentimento, essa emoção, ela é a gente chamada de antecipação. A surpresa, em contrapartida, é a tipo de coisa que aparece de forma imprevista, não habitual. Então, por isso que a gente gosta muito para esse tipo de coisa, uma montanha-russa, alguma coisa que envolva adrenalina, porque esse tipo de coisa ativa a nossa emoção surpresa. E ela é fisiológica, todas essas daqui, elas são fisiológicas, ou seja, é como se a gente tivesse uma receitinha de bolo que liga dentro de nós, né, parte química, que a gente realmente gera esse sentimento, essa emoção. A repulsa pensa que o animal tem uma repulsa, né? É um veneno, algo que ele sente que é mal para a saúde, está no meio de uma floresta, uma frutinha estranha. Então, a repulsa tem esse papel. Enquanto a atração é aquilo que é belo, agradável, é nutriente ao corpo. Percebe? Repulsa e atração. Ainda nas emoções, o último par que a gente traz aqui é a socialização, ou seja, quando se eu estou me sentindo isolado, de forma solitária,
eu preciso da socialização, portanto, sentimento aqui é uma necessidade nossa, são emoções primárias. E a relevância, ser ouvido, a gente ser ignorado, ser dentro de um ambiente parece que a gente está invisível, é horrível, né? Do ponto de vista de emoção, ela é, assim, se não a pior, uma das piores que a gente pode estar vivenciando. Então, só para a gente recapitular aqui, a ideia é a gente pensar no alicerce da intimidade humana. E quando a gente fala disso, a gente é realmente pegar aquela parte que Santo Agostinho traz de autoconhecimento e entender o que está por debaixo, qual é o alicerce que forma isso, que são as emoções. Essas emoções, elas são feitas porque nós, enquanto seres espirituais, temos necessidades. Necessidades essas que na teoria aqui de Maslow já vem trazendo para a gente que é uma necessidade hierárquica. E nós não somos somente fisiológicos, né? Nós temos a parte emocional, nós temos a parte espiritual, e todas elas aqui, elas se falam. Se a gente for pensar de forma mais prática aqui, cada camada da pirâmide das necessidades, ela está ligada com um aspecto. Então, por exemplo, quando a gente pensa na parte fisiológica, ela tem a ver com a nossa dimensão fisiológica, a nossa necessidade realmente do corpo ali, puramente do corpo. Então, a gente está falando aqui das duas primeiras camadas, fisiologia e segurança. Essas duas primeiras camadas, elas têm a ver com a nossa dimensão fisiológica. Mas nós também temos a nossa dimensão cognitiva, que é a nossa inteligência, e a dimensão socioemocional, que é de relacionamento. Então, o amor, relacionamento e estima são essas duas camadas que envolvem aqui a dimensão cognitiva e socioemocional. Então, nós estamos falando da camada fisiológica, cognitiva, socioemocional. E nós temos uma quarta dimensão que nos forma, que é a dimensão espiritual, que tem a ver com a realização pessoal, que hoje é muito falado de propósito. Toda vez que a gente ouve falar de propósito, a gente tem esse encontro. Então, resumo da ópera temos 4 dimensões. Maslow, lá em 1970, na sua teoria aqui lançada, já trouxe isso nesse formato, e aqui a gente traz um novo formato para explicar a mesma coisa, que além de respeitar essa hierarquia, nós temos elas em pares: segurança e variedade, domínio e interação, satisfação e conexão pessoal, conexão social. E isso é coligado com as emoções. Então, emoções, medo e confiança, raiva e empatia, tristeza e alegria, antecipação, surpresa, repulsa, atração, socialização e relevância. É o equilíbrio dessas emoções primárias, mais o nosso conhecimento sobre as nossas necessidades básicas, que vem alicerçada aqui na pirâmide de Maslow, que a gente tem aqui o alicerce da intimidade humana. Por que eu estou colocando tudo isso? E realmente isso aqui é um tema muito profundo, que permite que a gente esmiúce aqui muito, mas muito aqui do nosso autoconhecimento. As necessidades se revelam por detrás das emoções não expressas. Bom, para quem para quem é homem de uma relação e tem uma esposa que muitas vezes fala algo com a boca, mas ela quer dizer outra coisa, e a gente normalmente tem dificuldade para entender isso e fala que a gente joga a culpa, homem é assim mesmo, mulher é assado. Não, não tem nada a ver com isso. Realmente pode ser que a mulher ela tenha mais facilidade de uma forma geral, mas todos nós como seres humanos, nós temos uma necessidade de nos interessar de fato pelo autoconhecimento, porque o autoconhecimento permite que nós possamos observar, perceber aquilo que não era possível porque a gente não tinha nem o conhecimento de si, quem dirá do outro. Então, a gente está falando aqui de melhorar nossa capacidade de revelar o velado. Revelar o velado é enxergar aquilo que não está aparecendo de forma clara, perceber aquilo que não foi dito, perceber aquilo que nem a pessoa realmente do outro lado, nosso interlocutor, com quem a gente fala, é capaz de dizer, porque ela também não sabe muito bem do que se trata. Então, para quem, por exemplo, está passando por uma dificuldade com um filho, e tenta se dialogar, o que você está sentindo, filho? Conta para o papai o que você está passando. E seu filho não tem condições de falar o que está sentindo, porque ele realmente também não sabe.
E a busca do autoconhecimento permite que a gente consiga identificar o que está acontecendo por detrás de certos comportamentos, de certas falas. Então, percebe que aqui nós estamos falando de realmente, trazendo uma analogia com obra civil, a gente fazer a perfuração no solo e conseguir, com poucos furos, determinar o tipo de solo que tem lá nas profundezas. E, a partir disso, alicerçar a relação de uma forma mais assertiva. Ter o foco realmente naquilo que realmente importa e tirar o peso daquilo que realmente não importa. Então, ainda tomando exemplo de filhos, às vezes a gente, numa criação mais antiga, era muito comum assim, quando a gente não conseguia formar uma frase ou fazer uma palavra, por exemplo, assim, BA dá o quê? Aí a gente falava é, da BI. Aí o pai falava, não, a professora fala assim, ó, escreve 50 páginas de BA igual a BA, BE igual a B. E aí quando a gente começa a olhar para essa geração atual, que não é muito aberta a isso, né? A forma de aprender é diferente, a dinâmica é diferente. É porque a busca aqui é realmente pelo conhecimento da intimidade humana, do autoconhecimento, para que isso permita que a gente possa se relacionar melhor conosco mesmo, para lidar melhor com os sentimentos que está rolando, e também com aqueles que a gente ama, porque a gente realmente tem mais instrumental para poder compreender. Então, Santo Agostinho foi muito feliz ali na resposta, na forma de colocar, e a gente traz aqui outros elementos que nos ajudam a buscar o nosso autoconhecimento. Esse conteúdo todo, fora a questão da questão 929 ali do Santo Agostinho, ela está alicerçada nesse conteúdo do Haroldo, tá? Nesse site Haroldo Dutra Dias, chamado Jornada ao Equilíbrio Emocional. Eu recomendo muito, acho que é bastante sólido e bastante explicativo, bem produzido. E para finalizar aqui, a mensagem que eu gostaria de deixar para você que acompanhou até aqui é que se existe um desafio de todos nós seres vivos nessa Terra, é a busca pelo conhecimento de si próprio. É realmente buscar o entendimento daquilo que realmente é importante para nós, porque nós temos atitudes que muitas vezes a gente nem consegue explicar de forma racional. Porém, quando a gente busca ter esses instrumentos que nos ajudam a fazer essa autocompreensão, minimamente a gente tem condições de lidar melhor com coisas que normalmente nos derrubam e que a gente dá nomes técnicos para justificar, para esclarecer, mas que não nos fazem sair do outro lado, não nos fazem nos reerguer. E a ideia aqui é a gente ter condições de a gente poder colocar as nossas muletas lógicas, psicológicas, para nos apoiar e lidar com as frustrações, as dificuldades que a vida oferece. Espero que você tenha sido muito beneficiado com esse conteúdo de hoje, que ajude, assim como eu tenho buscado me aprofundar no autoconhecimento, ter mais satisfação em mais elementos e satisfação em entender a si próprio e, principalmente, conseguir ter ferramentas para poder ressignificar situações que muitas vezes a gente fica lá dias, meses, anos e não conseguimos sair do lugar, continuamos sentindo aquela tristeza, aquela agonia, e a gente não sabe qual é a necessidade que a gente tem por detrás e que a gente não consegue suprir. Para finalizar aqui nesse nosso encontro, eu quero desejar a você uma excelente semana, que esse conteúdo possa ser incorporado no seu dia a dia de forma bastante leve, principalmente que te permita compreender melhor as situações que te passam, que te dê a sustentação necessária para ganhar a força necessária em dar o próximo passo rumo ao equilíbrio. Que Deus te abençoe sempre, com muita alegria, uma excelente semana e até a próxima.